Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, nós estamos aqui com o nosso programa catequético, atualmente, eu diria programa vocacional, primeiro porque estamos aí no terceiro ano vocacional no Brasil, terceiro ano. Normalmente os anos vocacionais têm acontecido de 20 em 20 anos. É o ano vocacional, mas esse tempo de 20 anos é tempo da gente estar refletindo sobre vocação. Principalmente enriquecendo o lema do ano vocacional. O tema esse ano, vocação, graça e missão. E o lema, coração que arde, os pés caminham. Então é fundamental a gente pensar nisso dentro desse terceiro ano vocacional no Brasil. Bom, o que a gente pode colocar sobre a primeira parte do texto base do terceiro ano vocacional? A primeira parte fala de vocação. Refletir o que, então, sobre a palavra vocação? E a gente vai refletir a partir do texto dos discípulos de Emaús. Quem sabe desta passagem, só vê na Bíblia, na questão dos discípulos de Emaús, saíram de Jerusalém, depois de um dia certamente muito conturbado em Jerusalém, porque Jesus tinha sido assassinado na cruz, e eles estavam assim decepcionados com aquilo. Então 2 discípulos resolveram sair de Jerusalém, indo para Emaús. E ali acontece uma cena. E o texto base coloca assim: a cena de Emaús é um ícone vocacional para os nossos tempos. Ícone, que a gente olhar para essa cena e dali tirar, vamos dizer, o conteúdo, a reflexão para a gente pensar na questão vocacional. Esses 2 discípulos estavam em aparente fracasso pela morte do Mestre na cruz. Olha bem, aparente fracasso, porque Jesus tinha falado de ressuscitar. E eles que até o momento não tinham ainda consciência desta ressurreição de Jesus. E foram então caminhando a estrada de Emaús, certamente discutindo, refletindo sobre o que tinha acontecido lá em Jerusalém, lá na cruz. Certamente isso já era tarde. E no caminho eles são fortalecidos por Cristo, porque Jesus aparece para eles e começa a caminhar. Aliás, diz o texto que Jesus chegou sem que eles soubessem quem era ele. E ele perguntou: o que vocês estão discutindo? E algum deles disse assim: mas você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus disse: o quê? É que mataram o nosso mestre e até agora ele não ressuscitou e etc. E Jesus então começa a conversar com eles. Aí que a gente diz assim: foram fortalecidos por Cristo no caminho, pela palavra e depois pela Eucaristia. No caminho, Jesus foi contando para eles: vocês não conhecem a Escritura, o que dizem lá os profetas, e etc. e tal. E eles iam então para Emaús. Eu diria assim, como diz o texto lá, texto base, diz assim: eles iam para Emaús na escuridão e voltaram na claridade da alegria. Foram tristes e voltaram alegres. Mas por que tudo isso aconteceu? Justamente porque Jesus aparece para eles, eles não o reconhecem. Chegando em Emaús, Jesus quer até ir à frente, eles o convidam para ficar, já é tarde, etc., cansados, 11 quilômetros de caminhada. E Jesus então acaba ficando. E ali no jantar, certamente, Jesus toma o pão e o vinho, os consagra e entrega para eles. E desaparece. Aí que eles reconheceram. Aí que eu repito essa frase: iam para Emaús na escuridão
e voltaram na claridade da alegria, porque reconhecendo que era Jesus, que tinha ressuscitado, eles voltaram de imediato. Então, vocação é encontro decisivo com o Senhor no caminho da história. Como os discípulos de Emaús encontraram Jesus, nós também fazemos a nossa história. E temos que encontrar Jesus aí. É uma convocação a ir juntos, configurados e conformados a Cristo. Quer dizer, vocação é conformar-se com a realidade do próprio Cristo. O vocacionado é chamado a ser portador de vida, de esperança. Por isso que os discípulos, reconhecendo Jesus, vamos dizer assim, revigoraram a força e a partir dali voltaram para Jerusalém. Certamente tarde, cansados, escuro, a estrada certamente não boa. O certo é que tiveram força da Eucaristia para caminhar. Quer dizer, os pés caminham a partir da força da Eucaristia. E eles voltaram justamente para comunicar aos outros apóstolos que Jesus tinha ressuscitado. Esse é o caminho também que nós fazemos. Eu termino desejando as bênçãos, principalmente para aqueles que estão no momento assim, de fazer a sua escolha vocacional. Desse então a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um abraço e até o próximo programa.